Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu vim aqui trazer mais uma dica de língua portuguesa para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto mais básico, que é o artigo, né? Os artigos, o que é artigo dentro da gramática, que classe gramatical é essa, suas classificações e dentro do texto. Então vamos lá, vamos comigo? Gente, o artigo é uma palavra que acompanha o substantivo e que serve para especificar ou não algo ou alguém, tá? A dica é, esse artigo ele sempre vai ficar perto de um substantivo, que é uma palavra que serve para dar nome a coisas, pessoas, lugares, objetos, sentimentos, seja lá o que for. É uma palavra que dá nome a a alguma coisa ou a alguém, é um substantivo, que já é uma outra classe gramatical. O artigo é uma classe gramatical diferente, mas que sempre acompanha, que sempre está perto e que vem antes do substantivo. Então, é bom a gente prestar atenção, porque chegamos no ponto que eu tanto gostaria de falar aqui. Às vezes, a letra A, né, quando está sozinha, no caso a palavra A, o que acontece? Ela assume classes gramaticais diferentes. Ela pode ser artigo, pode ser preposição, enfim. Então, para a gente poder tirar de vez a dúvida do que se trata esse A, o que classe gramatical ele é, a minha dica é, olha a posição do A na frase. Ele está perto de quem? Sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Se esse A está antes de um substantivo, ele é um artigo. Olha a classe gramatical. Se ele vem normalmente depois de um verbo, né? Eu vou à casa da minha mãe. Esse a, ele já não é mais um artigo, é uma preposição. Percebem que esse a, ele acompanha o verbo ir, né? Vou do verbo ir. Pois é, a posição dele agora já mudou, ele está acompanhando um verbo. Sem contar que o a também pode ser pronome oblíquo, entre outras coisas. Então, o negócio é a gente observar a posição desse a na minha frase. Mas voltando para o artigo, seja ele qual for, acompanha sempre um substantivo, tá certo? Existem os artigos definidos e os indefinidos. Os definidos, como o próprio nome já diz, são aqueles que deixam claro, quando o falante sabe de quem está falando ou do que está falando, ele está definindo, ele está especificando, né? Quando eu digo assim, eu comprei o meu livro preferido, esse O é um artigo. E quando eu uso o meu artigo, o meu livro preferido, eu deixo claro que é um livro preferido. Eu não sei. Aliás, eu sei que livro é esse. É o livro preferido. Não é qualquer livro. Entende? Por isso que os, as são artigos definidos, porque eles sempre são utilizados nessa situação. Outro exemplo, passei na rua, né? Aí, de repente, vejo uma moça desmaiada. Aí eu falei assim, acabei de ver uma moça caída, uma moça desmaiada. Quando eu digo uma moça, eu disse que foi uma moça, mas pode ser qualquer uma. Eu não especifiquei quem era. Ou porque eu não queria dizer quem era, ou porque eu não sabia de quem era, né? Então, ficou algo indefinido. Foi uma moça. Moça pode ser várias, sabe? Então, quando eu não sei do que se trata, ou quando eu não quero deixar claro do que se trata, ou de quem se trata, eu uso um artigo indefinido, né? Ganhei um livro do meu irmão. Eu disse que era um livro, mas pode ser qualquer um. Eu não especifiquei que livro é esse, né? Então, eu uso os artigos indefinidos, né, com o sentido de ou porque eu não sei quem é ou o que se trata, ou porque eu não quero dizer quem é. Eu não quero especificar, eu não quero definir. Então, a gente parece uma bobagem, mas isso dentro do texto a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque muda total o sentido de um negócio. Uma coisa é eu dizer que eu vi uma moça desmaiada, outra coisa é eu dizer que eu vi a moça desmaiada, né? Muda. O sentido é diferente. Uma moça pode ser qualquer uma. A moça, eu estou especificando que moça é essa. Então, isso dentro do texto também recebe esse peso, também recebe esse valor. Então, é por isso que na hora de escrever, eu também preciso fazer essa seleção e ter esse cuidado para não estar usando os artigos de maneira aleatória. Mas eu tenho que observar, eu vou usar um substantivo, ok. Você quer definir? Então você usa um artigo definido. Não, mas eu não sei do que se trata, então, eu que não quero definir, eu não quero dizer quem é ou o que é. Então você usa um artigo indefinido, tá certo? Que isso também faz parte, inclusive, da coesão do texto,
né? Que é todo aquele cuidado que a gente tem de usar as palavras adequadas dentro do nosso texto, tá certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês entenderam ou se vocês tiveram alguma dúvida, comenta aqui para eu saber se tá legal, se tá indo, se vocês preferem dicas mais curtas, mais longas, se tá bom, tá certo? Manda para alguém, tá? Que é importante também, o compartilhamento de vocês é muito importante para mim, e conhecimento parado também não vale nada, a gente tem que compartilhar, né? Então é isso, tá bom? Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.